Media Like, agora, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Olá a todos. Depois desses dias de debates aqui, nós temos para tratar sobre a inelegibilidade aritmética, depois de tudo que se viu aqui, e sobre certeza jurídica, nós já ficamos diante de um sério problema. O próprio debate anterior já mostra que o que nós temos no direito eleitoral é tudo. E a única certeza que temos, na verdade, é de que não existe certeza alguma. Isso tem gerado, claro, uma constante insegurança jurídica de tal sorte que, se vocês verificarem nas discussões de hoje, nas discussões agora há pouco, temas que deveriam ser recorrentes, temas que deveriam ser costumeiros, fatos que deveriam já estar dotados de significado intersubjetivo, fatos que já deveriam estar no nosso dia a dia, na nossa vivência intersubjetiva, essa realidade no direito eleitoral não existe. E não existe por uma série de circunstâncias. Mas o principal é que eu começo fazendo essa afirmação de que não existe respeito no direito eleitoral a questões básicas que dão sentido à própria densidade normativa e que tornam um processo democrático previsível. No direito eleitoral não existe respeito à irretroatividade, não existe respeito à coisa julgada, não existe respeito sequer aos precedentes. Aliás, os precedentes no direito eleitoral, eles sequer são vivenciados pelas próprias fontes que deram origem a esses precedentes. E é interessante notar que, normalmente, o que faz com que... Isso é histórico no direito eleitoral, é histórico. Sempre se dizia o seguinte: a dificuldade do direito eleitoral é que nós não temos uma legislação ou uma experiência normativa constante. Podem observar. E aí o que é que se dizia? Precisamos ter uma lei eleitoral que seja a lei das eleições. E tivemos a Lei 9.504/97. Essa lei das eleições, que teria vindo para dar essa previsibilidade e essa estabilidade jurídica, essa lei, ela simplesmente foi sendo e sofrendo absoluta mudanças, modificações pela própria jurisprudência do TSE. E muitas vezes, observem como essa experiência tem sido vivenciada por um certo voluntarismo judicial, que tem sido uma constante na nossa experiência das cortes, mas tem sido no direito eleitoral, então, a sede desse voluntarismo, muitas vezes imoderado. E o que aconteceu na prática com a Lei 9.504? Ela foi sendo modificada sempre por uma argumentação que se colocava em sede constitucional. Com isso, nós tivemos a verticalização de coligações de um lado, depois nós tivemos modificações em prazos de representações processuais, em questão de ordem. A Lei 9.504, por exemplo, não trazia para a representação, que hoje está no artigo 73, as condutas vedadas aos agentes públicos, não se falava sobre prazos. E aí, num determinado momento, o prazo era 48 horas, símile àquele que seria na propaganda eleitoral. Depois, numa questão de ordem, 5 dias. E essas modificações elas foram sendo feitas sempre, inclusive, sem o respeito à regra do jogo anteriormente julgado. Não é à toa, por exemplo, que, nesse caso das condutas vedadas, o Tribunal Superior Eleitoral tomou várias decisões a respeito do prazo de 48 horas, e diversas representações que foram propostas pelo Ministério Público ou pelos candidatos adversários simplesmente foram arquivadas numa questão de ordem. E, em uma outra questão de ordem, o prazo foi dilatado para 5 dias. Todas aquelas representações que foram propostas, que foram arquivadas, simplesmente deixaram de ter qualquer sentido. E adiante depois, num outro momento, lá vai para a diplomação.
dentro de uma mesma eleição. É aquilo que eu já chamava do jogo de tacará, que alguns conhecem por cachanga, e vocês, por certeza, já ouviram falar quando eu, por exemplo, chamo um amigo meu para jogar um baralho com as cartas figuras diferentes. Nós não sabemos as regras desse jogo, e eu convido você e vou logo perguntando: e aí, vamos jogar? E você quer logo saber: vamos, mas qual é a regra desse jogo? É o básico. A gente vai descobrir qual é a regra na medida em que vai jogando, né, Rodolfo? E nesse jogo, o Rodolfo pode jogar comigo, Rodolfo, e aí a gente vai distribuir as cartas e você vai querer saber: mas, poxa, quem vence esse negócio? Quando eu disser, no momento, a gente vai descobrindo. E lá para as tantas eu vou dizer a Rodolfo: olha, bati, tacará. E de tanto o Rodolfo perder, né, Rodolfo, com tacará, ele vai perceber o seguinte, que, na verdade, a regra do jogo é que esse jogo não tem regra nenhuma. E aí ele vai na minha frente dizer: Adriano, eu bati, tacará. Mas ele não sabe que, na verdade, eu que bati, Rodolfo, porque eu tenho um tacará duplo, né? Então, hoje, essa é a realidade do nosso processo eleitoral. Observem, todas as discussões que nós estávamos tendo agora, há pouco, sobre a inelegibilidade, o momento de registro de candidatura, quando alguém pode ser candidato, é muito em face de uma circunstância casuística do momento. O Ricardo Penteado ontem falou que tinha um elefante na sala, o elefante se chamaria Lula. Hoje fez-se todo um debate sobre esse tema, mas, na verdade, o elefante que está na sala não é o Lula. O elefante que está na sala é a certeza jurídica. O que é uma certeza jurídica no direito eleitoral? Nós buscamos certezas em tudo, em nossa vida cotidiana, nas relações pessoais, nos laços afetivos. Temos uma necessidade nem sempre clara disso, mas, inclusive, nas nossas relações pessoais, observem, a gente sempre busca contato com pessoas, no nosso convívio, que possam ratificar, inclusive, o que nós pensamos. As nossas certezas são também afirmadas pelas pessoas com as quais nós convivemos. Nós precisamos disso na vida, no trato da vida, do tráfico. É para isso que existe o direito, no trato da vida, no tráfego da vida, que nós tenhamos, pelo menos, uma normatividade intersubjetivamente partilhada. É isso que dá sentido e densidade ao direito como essa fonte prescritiva da conduta humana, regrar a conduta humana. E no direito eleitoral, nós ficamos hoje vivenciando uma realidade curiosa. Se, de um lado, no direito constitucional, eu posso dizer que ele fica na antessala de um manicômio, no direito eleitoral, nós já estamos aqui no playground. E nós todos aqui somos um pouco loucos de estarmos discutindo direito eleitoral, porque, no final de contas, vocês vão dizer: mas nós todos somos sãos. Eu estou fazendo o quê aqui? Eu preciso chamar o meu amigo Donald Trump para me livrar desse hospício. Vejam, qualquer sentido que nós utilizamos nesse hospício chamado direito eleitoral, ele é um pouco válido. E o que vale, na verdade, ao longo da história humana, são a busca de princípios motores do seu desenvolvimento, será sempre a busca de certeza. E como nós podemos buscar essa busca de certeza baseado em princípios? O direito eleitoral hoje tem sido a sede, sobretudo, dos princípios, do princípio do eu acho que, eu penso que, eu tenho a solução melhor para o sistema democrático brasileiro. E nós sabemos que, sem estabilidade, não há sociedade saudável possível. A estabilidade não é o mesmo que imutabilidade. Estável é o que está posto em movimento dentro de uma ordem de previsibilidade. O trem, quando está num trilho,
Ele não é imutável, ele não está ali parado, ele segue num caminho, ele tem um destino. É mais ou menos isso que deveria ocorrer com o direito. E é mais ou menos para isso que o direito eleitoral deveria existir. Evitar que nos embates políticos nós vivêssemos a imprevisibilidade constante do eu acho que, do voluntarismo. E observei bem, nesses dias de congresso, que muitas das nossas discussões aqui não são de direito eleitoral, não do direito posto. Nós discutimos muito um direito de iure condendo, um direito futuro, um direito desejado. Porque quando nós vamos discutir o direito posto, é curioso, nós não nos entendemos sobre o que falamos. Nós falamos de uma inelegibilidade aritmética. Da invocação agora se discute de uma tutela da evidência. Evidência em direito eleitoral? Qual? Certeza em direito eleitoral? Onde? Sem a previsibilidade dos comportamentos, sem a segurança no tráfico da vida, nós ficamos presos a conceitos vazios. E eu mostro a vocês como isso tem sido a realidade. Por isso que, ao falar em inelegibilidade aritmética, que foi uma expressão que o ministro Gilmar Mendes utilizou, e o Pereira passou a repetir em alguns momentos, e eu dizia ao Pereira que a inelegibilidade aritmética é um ser que não existe. Pior, nós nem sabemos o que é inelegibilidade. Professora Vânia, veja que coisa interessante. No artigo 41A, nós tínhamos aquela discussão para torná-lo constitucional de que a inelegibilidade era uma sanção e a cassação de registro era algo administrativo. Não se ousava dizer nem sequer que era uma sanção. Por quê? Porque, senão, nós tínhamos que dizer que o 41A era introduzido por uma lei inconstitucional. Então, para salvar a constitucionalidade do 41A, se joga fora o conceito de inelegibilidade, cria-se essa figura da cassação do registro como algo diverso, e nós ficamos nessa discussão vazia até que chega a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa, ela passa a ser também discutida sobre constitucionalidade de alguns dos seus artigos. E aí, vejam vocês, de repente, os mesmos que defendiam que a inelegibilidade era uma sanção, são os mesmos, ou muitos deles, que passaram a dizer que a inelegibilidade seria, ministro Carlos Robar, seria uma condição. Uma condição. Não sei que diabo é isso, mas seria uma condição. E aí, vejam vocês, de repente, o conceito básico, instrumental do direito eleitoral, a próprio conceito de inelegibilidade, é um conceito vazio de sentido. Como nós podemos aplicar o direito com o mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica com a ruptura dos sentidos juridicamente vividos? Dizia o professor Alexandre Pasqualini, no Rio Grande do Sul, que onde tudo é tudo, nada é nada. Quando a inelegibilidade ela serve para ser qualquer coisa, ela serve a qualquer propósito, a qualquer pretexto e para justificar qualquer decisão em qualquer circunstância histórica. Esse, na verdade, parece-me o grande desafio do direito eleitoral. Mais do que nós discutirmos aqui qual o melhor sistema jurídico, e nós temos discutido muito, mais do que aqui nós discutirmos quais seriam as melhores soluções para a democracia brasileira, e, aliás, é preciso dizer, não existem soluções perfeitas, não existem soluções prontas e acabadas, existem muitas opiniões sobre certezas que nós temos sobre quase tudo e que, curiosamente, nunca resolveram nada. E todas essas certezas que foram aplicadas ao direito eleitoral por decisões, por criatividade judicial, deram em uma crise sistêmica.
Foi a verticalização das coligações, quando mudou-se a regra do jogo próximo ao processo eleitoral. É a discussão atual sobre financiamento de campanha, quando se mudam as discussões, e aí pouco importa a questão de cota de gênero ou não, mas quando se discute temas e se modificam ou se deixam em suspenso temas fundamentais próximo ao próprio processo eleitoral. É quando, por exemplo, não se tem sequer hoje uma posição clara sobre o que é propaganda antecipada e quais as suas consequências. Nós vivemos, portanto, numa discussão aqui do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral sob o clima da incerteza, da imprevisibilidade. A invenção virou lei. A lei da ficha limpa, então, que tudo mudaria, como o 41A, mudou para mais incertezas, para mais dúvidas, para mais perplexidades. E vejam vocês que coisa interessante. E por isso que é fundamental que nós tenhamos presente, que nós tenhamos claro. O que nós precisamos, em termos de direito eleitoral, é menos soluções subjetivas, soluções idealizadas, ativismos judiciais e mais doutrina, mais pensamento, mais reflexão e uma teoria consistente que tenha começo, meio e fim, para que as palavras do direito eleitoral, os institutos jurídicos, não sejam como são hoje, caixas de sapato vazias que podem ser preenchidos por qualquer tamanho. No final das contas, o que nos resta aqui, nessa bela discussão, nesse belo congresso, às vésperas da eleição, é dizer como seria bom que nós hoje soubéssemos, ao menos, o que é inelegibilidade. Obrigado a todos.